Zona Mista do Hernan aqui no UOL Esporte. Aproveita, se inscreve no YouTube, ativa as notificações. A gente está também nas principais plataformas de áudio. E sabe onde? O UOL está na TV. O Zona Mista também está com os grandes entrevistados que eu recebo toda semana. Essa semana, aliás, já começamos o estadual e o maior estadual do Brasil é o Campeonato Paulista. Temos um time, eu estava com saudade de ver a Portuguesa no Campeonato Paulista, na primeira divisão, ser protagonista. E é o seguinte, o meu convidado hoje é o responsável por gerir esse bilhão, Alex Bourgeois. A Lusa é o time do bilhão. Obrigado. E você é o cara que tem a chave do cofre na mão. Na verdade, eu não tenho a chave do cofre, quem tem é o diretor financeiro. Eu só peço o dinheiro. Alex, bem-vindo aqui no Zona Mista. E esse desafio, tá dormindo bem ou não? Pouco. Pouco? Bem, mas Quantas pouco. horas por dia? 3 horas na média. Já são quantos meses à frente da Lusa SAF que está a todo vapor? Na verdade, a gente começou as negociações em maio do ano passado, né? A gente assinou 30 de novembro, então a gente assumiu 1º de dezembro. De 1º de dezembro para cá, 24 horas por dia, 7x7. E a gente começou a SAF, que quando a gente recebeu o CNPJ, dia 12 de janeiro. Então, são 12 dias de existência da SAF de verdade. Eu brinquei aqui na abertura falando, tem a chave do cofre na mão e tal, mas você tem um cargo dentro da SAF, dentro da Portuguesa. Como é que é essa divisão? Você responde à SAF, você responde à Portuguesa? Como funciona o teu dia a dia no teu cargo? Na verdade, a Tauá Futebol é quem comprou a SAF da Portuguesa. A gente tem 80% da SAF e a associação tem 20%, né? Somos 5 sócios na Tauá Futebol, eu sou um dos sócios e eu estou à frente do projeto no dia a dia. É isso. Então, basicamente, a minha responsabilidade é tocar o dia a dia da Portuguesa e acabo me reportando para o Conselho de Administração da SAF, como funciona em qualquer empresa, sociedade anônima. Sim. É isso. Porque assim, é muito simples no futebol a gente falar, tem 1 bilhão. Mas não tem 1 bilhão. Existem orçamentos, existem metas. Então o torcedor não vai achar que vai trazer 5 jogadores de Premier League aqui com 1 bilhão e vão fazer a Portuguesa jogar. Não é assim que funciona. Como é que está sendo esse desafio até para as pessoas entenderem, o torcedor da Portuguesa, que aliás, a torcida da Portuguesa é uma torcida muito fanática e que está carente e que está querendo ver o time protagonista de novo. Como é que está sendo esse processo do calma torcedor? É que, na verdade, a história do 1 bilhão, o que acontece? Você não vai montar um time de Premier League, porque você não vai montar um time de Premier League para disputar uma Série D, D de dado. Não faz sentido, seria uma loucura e é jogar dinheiro no lixo. Então, a gente monta times de acordo com o momento que a gente está. Obviamente, o melhor possível. Provavelmente, esse ano, a Portuguesa estará com um time no Paulistão, que é talvez o time mais caro, entre aspas, dos últimos, sei lá, quantos décadas, né? Porque a gente deve ser a 6ª ou 7ª maior folha do Paulistão. Então a gente montou um time super competitivo nesse sentido. É óbvio que você tem orçamento, você tem meta, você tem objetivo, você tem, enfim, um monte de controle, compliance, etc. Então você tem que fazer as coisas dentro do que a gente determinou que era importante para fazer esse dinheiro andar. Só que a gente tem 550 milhões de reais de dívida que a gente tem que fazer frente. Só aí são 550 milhões. Você tem 500 milhões de reais que vai ser investido no Canindé, ou seja, no novo Canindé, né? E aí você tem o dinheiro para o futebol, que são mais 270 milhões de reais para os próximos 5 anos. Então, tudo isso é dinheiro que vai ser investido ao longo dos anos, né? Não é que, vou comprar o Manchester City e botar ele para jogar aqui agora no Paulistão. Não é bem assim. Não é bem assim, não. E é importante as pessoas, o torcedor, que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação, saber que existe uma meta, que existe uma folha de pagamento, tem que respeitar os processos. Mas nesse primeiro ano, a meta é subir de D para C, imagino, claro. E existe alguma chance assim de, se beliscar um título aqui é bom, ou não? Sendo bem sincero, não. Bom, vamos lá. Qual é o título que a gente pode beliscar esse ano? É o título da Série D. Série D. É o único, né? Sendo super realista. Sim. Ser campeão paulista, me parece... Ainda está longe. É um sonho ainda, eu acho, né? Ser campeão da Copa do Brasil, também. Então, resta pra gente, eu acho, de forma realista, com pés no chão, é a Série D pro acesso. E óbvio que o acesso é mais importante do que ser campeão, nesse momento.
né? Se a gente conseguir o acesso e ser campeão também, ótimo. Sim, Mas o objetivo é o acesso. é o acesso. E dinheiro, né? Eu acho que qualquer um que tem um pouco de cabelo branco como eu aprendeu ao longo da vida que dinheiro não aceita desaforo. É. Então você tem que cuidar do dinheiro direitinho e fazer as coisas dentro do orçamento que a gente se propôs a fazer nos próximos anos e começando por esse ano. E por que a Portuguesa? Primeiro que a gente analisou muitos clubes no Brasil para poder fazer essa SAF. Quando eu falo muitos, é muitos mesmo. Tá? Uhum. Fizemos diligência em um monte de clubes. O português tem algumas vantagens. A primeira é que ela está em São Paulo. Sim, A segunda é que ela tem uma localização especial dentro da cidade de São Paulo, que representa uma coisa importante até dentro do Brasil, né? Se você pensar em sim, São Paulo como o que São Paulo é e o local onde está o Canindé. Terceiro, que tem uma história longa, e a gente gosta de times que têm história, porque um time que não tem história é muito difícil de você fazer andar, né? é. O português tem uma história longa, tem torcida, tem uma história de revelação de jogadores, que é uma coisa importante dentro do futebol, ou seja, qualquer pessoa que é do futebol olha para a Portuguesa como um time de camisa pesada, né? Olha, Sim. poxa, o português tem tradição, Tradição. né? Então, essas são as coisas que chamaram a nossa, digamos, atenção e preferência pela Portuguesa. E a Portuguesa tem ídolos, né? A Portuguesa Grandes ídolos, claro. Eu, por exemplo, lembro muito bem, eu já não era mais moleque, mas mesmo assim, né? Você tem jogadores incríveis, né? O próprio Denner, DNA. saudoso, que, poxa, provavelmente seria o melhor jogador do mundo, seria um dos maiores jogadores da história do Brasil. Seleção Sem brasileira. dúvida nenhuma. Então você tem, mesmo antes, né? Você pode falar de Djalma Santos, enfim, tem muitos jogadores que a gente pode falar aqui que passaram pela Portuguesa. Então é um time que revelou muitos jogadores e que serviu a seleção brasileira com muitos jogadores. Então Sim. tem essa história. Não é todo clube que pode falar isso. E assim, se a gente pegar a história mais recente, tem o Zé Roberto. Sim, claro. Você tem a Barcelusa, que era um time interessantíssimo de Muito assistir, interessante. com o Everton, o goleiro, que hoje é do Isso. Palmeiras, o saudoso Vadão, né? Sim. O Oswaldo Alvarez, ex-técnico falecido, o próprio Jorginho Sim, Cantinflas. sim, claro. Então, assim, a gente. Eu me lembro de Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, poxa, eu me lembro de 1996, quando chega na final do Campeonato Brasileiro com o Grêmio, eu me lembro de uma cidade mobilizada pela Portuguesa. E assim, a Portuguesa era um time, sempre o segundo time da capital, né? Então, assim, se o Corinthians ou o São Paulo não está na final, eu vou torcer para a Portuguesa. Então, é um pouco também a ideia, além, claro, da questão financeira, de arrumar a casa, resgatar essa história da Portuguesa? Além disso, né? Obviamente quer resgatar a história da Portuguesa, é muito importante. Mas além disso, a gente quer primeiro dar orgulho ao torcedor da Portuguesa de ter um time pelo qual ele vai ter orgulho de poder torcer. Um time que vai competir, um time que vai incomodar, né, Sim. dentro do futebol, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu ouvi muito, antes que a gente fizesse a SAF, muito torcedor falando comigo, cara, eu só quero ter um time para torcer, eu não tenho mais time para torcer. Então, isso que a gente quer resgatar. E a outra coisa importante é levar em consideração o fato que você tem 25 milhões de brasileiros que têm direito a passaporte português. Ou seja, a comunidade portuguesa no Forte. Brasil são 25 milhões de pessoas. É a torcida do Palmeiras, do São Paulo. Sim. Então, se a gente fizer essa ligação com essa comunidade portuguesa, para a gente é muito importante, mas é também óbvio, porque a Portuguesa é talvez o único time do Brasil que tem o nome de um país. Sim. Outros não têm nome de país. Você tem nome de estado, nome de cidade, mas não de país, né? Então, a Portuguesa nisso é importante. Como é que você encontrou o clube? Ou como é que vocês encontraram o clube? É muito difícil muito. o que está acontecendo? Muito difícil de colocar num eixo para se ter um terreno plano para começar um trabalho? Muito difícil. Situação muito difícil. A gente esperava conseguir botar no plano, como você falou, nossa meta é 90 dias. Eu acho que em 30 dias a gente já conseguiu fazer muito mais do que a gente imaginava. A gente já resolveu bastante problemas e pepinos, descascamos muitos abacaxis complexos. Ter conseguido trazer 19 jogadores para a Portuguesa não foi fácil. Os primeiros foram os mais difíceis. Muita gente não queria vir para a Portuguesa. É mesmo? Opa! O que você ouvia, por exemplo? Não vou. Portuguesa, não faz sentido. Tá quebrado. Tá quebrada, não paga. Eu tenho processo contra a Portuguesa que eu não recebo, não recebi lá atrás, jogador meu já foi, não recebeu. Então, muito difícil trazer jogadores para a Portuguesa. Quando a gente conseguiu trazer os primeiros, foi abrindo. Uhum. Porque eles foram vendo o que a gente estava fazendo, as coisas que estavam acontecendo, o jogador fala entre eles. Claro.
aí começou a facilitar um pouco. Mas isso, eu acho que o pior que a gente enfrentou foi a credibilidade. É, né? E muito difícil, porque credibilidade você não constrói da noite para o dia e não é uma coisa que você põe no papel. Agora vocês podem acreditar na gente. Você tem que Sim. provar. E provar demora. Então a gente está nesse trabalho de construir essa credibilidade. De ter uma recuperação de uma imagem e ver que o trabalho é sério, É né? isso, é isso. Porque eu Por exemplo, fico. salário em dia, né? Salário em Quando dia. as pessoas falam para mim assim, jogadores vinham, mas vocês vão pagar em dia? Eu respondi, eu não entendi a pergunta. Vocês vão pagar o salário em dia? Cara, não entendo o que você está dizendo, porque eu não entendo como é que pode ser diferente disso. Qualquer pessoa em qualquer lugar trabalha, Sim. você não entra numa empresa e pergunta se vão te pagar em dia. Pergunta? É. Não, porque é o normal. Isso é uma coisa muito do futebol, né? É, Porque a organização do futebol, e principalmente o nosso futebol aqui da América do Sul, é aquela coisa, você vende o almoço para comprar o jantar. é. Você é da bola, você conhece, você trabalhou em grandes clubes, clubes menores. Isso é muito difícil, né? É normal, né? Você vê notícia de clube grande, sem nomear ninguém, falando, os caras estão atrasados 2 meses. Você pergunta, cara, como é que pode isso ser verdade num clube que fatura 400 milhões de reais? Eu queria entender, como é que você pode, num clube de 400 milhões de reais de faturamento, atrasar salário É. do seu principal ativo, que é o jogador. O jogador é seu principal ativo. Qual a coisa mais importante dentro do clube de futebol em termos de ativo? É o jogador. Como é que você não cuida do seu principal ativo? Como é que você atrasa o salário dele e você quer que ele trabalhe? Se isso acontece numa empresa, ninguém vai trabalhar. É, Não acontece, não é? é verdade. Então, É greve. É greve. É greve. E aí, como é que fica? É, Então é muito louco isso, né? vamos pensar que hoje as SAFs, obviamente, são uma empresa dentro do futebol. Acho que a maior dificuldade é exatamente essa cultura do futebol que se tem com o dinheiro, né? Que acho que é essa irresponsabilidade que vai passando de gestões para gestões e que eu acho que o modelo é diferente, né? Acho que a SAF chegou para dar uma organizada, apesar de ter muita SAF aí também que a gente sempre dá uma desconfiada, né? É que eu acho que tem diferentes tipos de SAF. Eu acho que tem a SAF de torcedor, que é a SAF que você tem que tomar cuidado. Sim. Tomar cuidado no sentido que, como o cara é torcedor, na hora H ele não vai fazer o que tem É que o fazer. coração que O vai. coração vai falar e aí ele vai prejudicar a médio e longo prazo a SAF. E tem a SAF corporativa, que é o que a gente é. Que é uma SAF com cabeça de resultado, com cabeça de meta, com cabeça de processo. E essa cultura que a gente vem trazendo para as pessoas, imagina, a gente teve um choque de cultura. Primeiro a gente trouxe as pessoas do mundo corporativo que vieram para a SAF, depois a gente incorporou pessoas da associação que a gente trouxe para dentro da SAF. Esse choque de cultura Uhum. é muito grande. Então, eu te dou um exemplo bobo. Pode parecer bobo, para mim é bobo, mas no futebol não é. Está no escritório no Itaim, né, que é basicamente onde a sede da SAF, e a gente tem um salão aberto com todas as mesas, todo mundo sentado junto. Eu sento junto com todo mundo, do lado de todo Sim. mundo. Não tem uma mesa só para mim. Sim. Tem uma mesa do meu lado, cara. E outro dia, várias pessoas vieram comentar comigo. Poxa, é incrível, o presidente senta com a gente, na mesma mesa, junto com todo mundo. Ou seja, para eles, é aquela situação do futebol onde você sobe aquelas escadas de O Vento Levou, sabe? O presidente. Lá está a Scarlett O'Hara lá em cima, e você vai lá, é o presidente. É isso, né? É. E você não, no nosso mundo não tem isso. Aqui o negócio é trabalhar, fazer funcionar e acabou. Não tem O Vento Levou, não tem nada disso. Não tem aquela coisa, entra numa nave espacial, daqui a pouco Não você vai estar lá em Não tem a cima. figura do A presidente. entendi. A figura do presidente nas associações no Brasil tem um pouco essa questão do rei, sabe? O cara é quase Sim. intocável, cuidado quando você fala com ele, não é qualquer um. Cara, eu sou qualquer um, estou lá trabalhando como qualquer outro, eu tenho mais responsabilidade. E é isso, mas o resto, não sou diferente de nenhum das pessoas que estão lá. É. E a gente ouve muito falar, né, Bujoá, as SAFs chegam com essa mentalidade corporativa, como você disse, mas ninguém entende de bola. Como é que é isso? É difícil também de entrar na cultura do futebol quando você tem uma organização de gestão e aí vem aquela rebatida, tipo, precisa ter gente da bola aqui, né? É um bom ponto, eu acho que você tocou, e eu acho que é um dos grandes problemas de algumas SAFs, talvez, no Brasil. E aconteceu lá fora também, tá? Não é só aqui. Eu acho que, de fato, em qualquer indústria, seja no futebol ou qualquer outra, não adianta você ser só investidor. O investidor tem que se cercar de pessoas que entendem da indústria. Claro. Eu acho que a vantagem que a gente tem aqui é que a gente entende de empresas, porque a Tauá é uma empresa especializada em gestão de empresas,
mas a gente entende de futebol, porque a gente é da bola, né? Eu estou na Sim. bola há 15 anos, trabalhei aqui, trabalhei fora, e eu acho que esse conhecimento da bola evita alguns problemas, né? Uhum. Especialmente quando a gente fala de orçamento. Tem coisas que no mundo corporativo você fala, cara, isso aqui eu não vou gastar. Você fala, cara, isso aqui é importante. Sim. Então, esses detalhes, né, essa sintonia fina faz diferença. E eu acho que se você não tem isso, você pode ter projetos que vão demorar para decolar por causa disso. Qual que é o modelo da gestão de vocês em relação a não é nem comparação, mas qual que é o espelho dos times que hoje são SAFs no Brasil? Qual que é o modelo de gestão que você poderia falar: "Ah, é parecido ou se assemelha a esse"? Qual deles? Eu acho assim, sem falsa modéstia, né, tentando ser realista, eu acho que a gente não tem um modelo de SAF com o qual a gente se encaixa dentro do Brasil. Eu acho que o nosso modelo, que é o nosso espelho, que é o que a gente quer seguir, é alguma coisa como o Brighton da Inglaterra. Eu acho que esse é o Uhum, modelo nosso, que é uhum. um modelo que eu fui fazer benchmarking lá, etc. Acho que hoje o modelo da Portuguesa é esse, né? É ser um time que não é os grandes times do Brasil, a gente não é o Flamengo, o Palmeiras, etc., mas também não é um time pequenininho, é um time que tem a capacidade de se colocar ali de forma muito profissional e muito eficiente, se tornar rapidamente o maior vendedor de jogadores para o mercado brasileiro. Eu acho que esse é o modelo hoje, que é o modelo do Brighton na Inglaterra, que faz isso com muito sucesso. E Uhum. com isso o Brighton vem subindo na Premier League, né? Você vê que cada vez Sim, ele está incomodando mais. Mas ele começou com esse modelo de gestão, descobrindo talentos. Isso muito em função de algoritmos, enfim, de uma metodologia que a gente usa também. Eu acho que o nosso espelho é mais ou menos esse. Eu não acho que tem aqui no Brasil um clube que a gente se inspire para poder seguir um caminho, até porque os clubes que a gente poderia se inspirar são associações, aí você tem os problemas da associação, ou as SAFs que não são exatamente como a gente, né? uhum. Porque pensa assim, o Bahia, poxa, o Bahia é Manchester City, não dá para se espelhar nisso, é dinheiro infinito. Atlético Mineiro e Cruzeiro, dinheiro que quiser também. Então, não é o nosso caso. Aí você vai olhando e fala, quem? A gente é um caso um pouco diferente de uma SAF séria, com comprometimento, com responsabilidade com dinheiro, para criar um case de sucesso. E a ideia é ter captação, revelar, trazer jovens jogadores para ter essa revenda? Sim, mas num modelo diferente, Sim. né? Eu falei isso várias vezes, inclusive durante o processo de aprovação da SAF. A gente quer resgatar o futebol brasileiro. A gente quer resgatar o estilo do futebol brasileiro, o jogador do estilo do futebol brasileiro. A gente acha, e eu acho isso, e quando eu falo a gente, é o corpo Uhum. que a gente trouxe para a SAF, que o futebol brasileiro se tornou muito robotizado. A gente tem Sim. jogadores muito robotizados. Antigamente a gente tinha jogadores mais com cognitivo mais alto. E a gente quer resgatar isso. Esse jogador, por exemplo, por que a gente não pode ter mais Iniestas no Brasil? Por que a gente não pode ter Chaves? Por que a gente não pode ter enfim, todos os jogadores que a gente teve no passado. Eu estou falando de espanhóis, que é mais recente, Claro. perto da gente, mas podemos falar da seleção de 82 inteira, né? E hoje a gente constrói jogadores mais robotizados que rapidamente precisam ser mais fortes para poder ser vendido para a Europa, Cumpre função. com função, e que muitas vezes, tá, para não falar a imensa maioria das vezes, chegam na Europa e não estão prontos. Não, isso é verdade. Não estão prontos. Eu estou vendo algumas vendas que estão acontecendo agora, né, o próprio Vitor Reis lá do Palmeiras, jogadores que não estão totalmente prontos para ir para a Europa, que vão ser É. lapidados, que ainda precisam de algumas coisas. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse perfil e a gente quer tentar, pelo menos, resgatar a essência do futebol brasileiro. Que hoje está totalmente em falta por causa dessa questão do modelo, todo mundo dentro de uma mesmo formato de jogador, aquela coisa de você ter vai buscar o ponta lá na lateral, vai buscar lá na bandeira do escanteio, e isso vai muito da formação. E eu entendo que o treinador que vocês escolheram, o Cauã, Cauã de Almeida, é muito bom para fazer essas 2 coisas, para trazer um pouco da ciência, do estudo do futebol e saber tirar do cara o talento. Como é que vocês chegaram nele? Vamos lá. Essa pergunta foi muito boa pergunta pelo seguinte: os clubes brasileiros hoje, eles não têm DNA, eles perderam esse Sim. DNA. Antigamente,
Você vai lembrar, porque você também tem cabelo branco. Pouquinho. Um pouquinho. A gente falava: "Não, São Paulo é um time técnico, Sim. os times do Sul são times mais Butineiro, butiné", porrada, é é. isso, né. Hoje em dia você não tem mais isso. Não tem. E isso muda a cada técnico. É. Cada técnico vem com a sua ideia de jogo e o time se adapta a isso. Então o torcedor, ele não sabe muito bem o que esperar do time. E a gente acha muito importante você ter um DNA. Sim. Então a gente está fazendo isso na Portuguesa. A gente definiu o nosso DNA, porque não adianta nada eu querer resgatar a ideia de futebol brasileiro com Sim. jogador de cognitivo, etc., e não implementar um modelo de jogo que condiz com isso. Então, para fazer isso, a gente decidiu que o modelo de jogo que mais se aplica ao jogador brasileiro do que a gente pensa é o heavy metal, é o modelo do Klopp, não é Sim. o do Guardiola. A gente Sim. não acha que o do Guardiola se aplica para o que a gente quer fazer, a gente acha que o do Klopp se aplica mais. Sim. E para isso a gente pesquisou dentro do nosso modelo qual era o técnico que aplicava de forma mais próxima esse modelo de jogo e apareceu o Cauã. E a gente começou a acompanhar o Cauã, a gente acompanhou o Cauã mais de um ano, para você ter Mais de ideia. um ano. Então fomos atrás de todos os jogos, sabemos como ele joga e a gente trouxe ele para fazer exatamente esse trabalho. E ele é um técnico jovem, 35 35 anos. anos, e começa um trabalho do zero, né. O que eu te pergunto é, para mim o Cauã é perfeito, eu gostei quando vocês anunciaram a contratação, entrevistei ele, é um cara super bem antenado das coisas do futebol, mas o futebol ele é resultado, e o futebol ele é paixão. A Portuguesa tem uma torcida apaixonada, torcida chata, vocês vão me entender, mas eu tô falando chato no bom sentido. Mas, perdeu 3 jogos, perdeu 4 jogos, a torcida começa a protestar. Qual que é o modelo para pensar numa gestão de trabalho? Vai dar uma temporada para o treinador? Vai avaliar o trabalho no final da temporada? Ou vai entrar aquela coisa de falar: resultado às vezes é complicado e vou mexer"? A gente definiu com ele, está no contrato dele, tá? É? Só para você ter ideia como a gente está fazendo coisas diferentes e estamos botando no papel, não é só Hum, falar, né? sim, O que a gente definiu com ele é o seguinte, eu falei: "Cauã, você não será demitido se você perder jogo. Você vai ser demitido se você mudar seu modelo de jogo. olha só, hein? Porque eu te contratei por um modelo de jogo. Se o seu modelo de jogo estiver andando e a gente vai medir isso de forma científica, cara, você vai continuar. Por quê? Porque a gente acredita e sabe, não é só que a gente acredita, a gente sabe, porque a gente já testou isso em outros lugares, que se o modelo de jogo estiver funcionando, a gente pode perder. Futebol tem isso. Sim, Mas se você criou o que a gente chama de oportunidade de gols, né? Tem uma métrica para isso que chama XG, que é os expected goals em inglês, né? uhum, Gols esperados. Se você criou mais gols esperados que seu adversário e você perdeu o jogo, se você fizer isso 3, 4, 5, 6 vezes, você vai ganhar. Não tem sim, como. Você vai sim, ganhar. sim, Então, se você deixar ele trabalhar, ele vai ganhar. Agora, se ele mudar o modelo de jogo para tentar ter resultado, eu não quero ele. Por quê? Porque eu não trouxe jogadores com esse modelo de jogo, eu trouxe jogadores com o modelo de jogo que eu combinei com ele. sim, Você não, isso é uma coisa que eu nunca entendi no futebol brasileiro, nunca. Isso aí ninguém conseguiu me convencer ainda. Como é que você traz jogadores para um modelo de jogo de um certo técnico, é o técnico que é demitido, você traz um outro técnico que é totalmente diferente em termos de conceito com os mesmos jogadores. E muitas vezes o treinador anterior pediu a contratação de tal jogador pelo perfil, e aí vira um elefante branco. E aí, como é que funciona isso? Eu não consigo entender isso. Para mim é uma coisa muito louca, né? Como é que você muda totalmente o perfil de jogador, de técnico, perdão, Sim, com os mesmos jogadores? Então, para mim, o que é importante é isso. É o que eu falo para ele. Eu falo, cara, o que a gente vai analisar é como é que você está jogando. Porque a gente sabe que se você estiver jogando como a gente combinou, o resultado chega. Então tem essa cláusula, vamos chamar de cláusula antidemissão, você não quer Sim, sim, mas eu acho que é isso. uma cláusula Assim, antidemissão. eu não vou tomar demissão de demitir ele porque ele perdeu 3 jogos. É, Entendeu? E mais do que isso, eu não acho que com o estilo de jogo que a gente está jogando e que a gente está se propondo, isso vai acontecer. Então, a gente está bastante confiante que a gente está no caminho certo, né? Agora, futebol é futebol, claro. mas são 12 jogos no Paulistão, né? Então, Vai ter uma ideia bem clara do a que. gente sabe que as 5 primeiras rodadas são as mais difíceis, que a gente está pegando time mais fortes, depois melhora um pouco. Então, é isso. E acho que se isso virar uma realidade hoje no futebol brasileiro, a gente vai ter um futebol melhor, porque eu me lembro do Diniz, a primeira demissão dele no Fluminense era um jogo contra o CRB, se eu não me engano, e o time estava jogando 24, 25 finalizações contra 2 do adversário,
Dessas duas, o adversário fez um gol, acabou 1-0, final do jogo, toma aqui, ó, demissão. É surreal, né? Imagina, vamos lá, vamos pensar no Klopp. Todo mundo hoje no Brasil fala, grande técnico, um gênio. Claro. Quantos anos ele demorou para ganhar um título? 3 anos, né? Lá no Liverpool. 3 anos. Aguentaria aqui? No Não. Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo? Por que o Abel tá tanto tempo no Palmeiras? Pois é, Tá ganhando, pois é. né? Então, a gente tem uma cultura imediatista que eu acho que não é cultura competitiva. É diferente, você pode ser competitivo, mas você ser imediatista, você prejudica a essência do seu trabalho. Sim. É o que acaba acontecendo. E eu acho que a mentalidade dos gestores, acho que colabora muito com isso. Eu me lembro do próprio Textor, né, quando estava o Bruno Lage, o treinador, que praticamente colocou o cargo à disposição depois de uma derrota e tal. Acho que aí é uma questão pessoal do treinador. Tem que também entender qual que é o momento de fazer a troca. E aquele momento, para mim, era o momento de você chegar e falar, bom, agora é hora de fazer o movimento. Mas você vê que a cultura de quem vem de fora, ela é tão assim de deixar o trabalho seguir, que ele apostou, tentou. Não deu certo, mas tudo bem. A não ser que o técnico perca o vestiário. Sim. Aí você não tem o que fazer. É. Se os jogadores não compram a ideia mais do técnico, aí você não tem o que fazer. Mas enquanto os jogadores estão comprando a ideia, o negócio está andando e o técnico está fazendo o que você pediu, você vai demitir por quê? Ah, porque a bola não entrou. Cara, Não faz sentido. não depende do técnico. Das 19 contratações que vocês fizeram, quem que é o grande cara, assim, hoje, do elenco? Que essa contratação eu fiquei orgulhoso. Ah, tem várias, né? Porque a gente trabalha por conjunto, a gente não montou um time em cima de um craque que vai jogar em função dele, né? Mas eu diria que, poxa, o Henrique Almeida, pelo nome que ele tem, é uma contratação boa. O Alex Nascimento, que veio do Santos, um cara importante. Eu diria que o Fernando Henrique, do Cruzeiro, o próprio Daniel Júnior, né? Um jogador de, puxa, uma promessa, assim, fantástica. Jovem jogador de um talento incrível. Tem alguns aí, eu preciso pensar mais. Tem 3 que vão chegar, que são bastante interessantes. Tem o Renan, que a gente trouxe da Áustria, que é um jogador que eu acho que vai surpreender muita gente. Tava lá há muito tempo, né? Tava. Tava lá há muito tempo. E essa é a vantagem do modelo que a gente usa. A gente acaba descobrindo jogadores que não muita gente vê. O Eduardo Biasus, né, que estava no CSA, que vai ser um grande zagueiro, certeza absoluta. O Alex Silva, tem tantos, né? O Alex Silva, a ideia é montar um conjunto e não um time com um grande... Vai ter um grande craque assim na Portuguesa? O grande craque vai ser o que ele vai fazer. Pode ser que tenha um cara lá que se destaque como grande craque, mas hoje o que é muito claro, né? Você pensa no Cris, por exemplo, né? Que 10 anos de Japão, um jogador que já viu quase tudo na vida, né? Sim. Que hoje está com 38 anos, você vê ele treinando, dá prazer. Menino. Não, ele fala para mim, Alex, parece que eu estou com 15 anos de idade, estou me divertindo. E é isso que a gente quer, entendeu? Também resgatar, parece sonhador o que eu vou falar, mas eu acho tão importante. E eu tive uma conversa com um jogador sobre isso, falei, pessoal, às vezes o futebol profissional faz vocês esquecerem por que vocês se tornaram um jogador de futebol. Vocês amavam jogar futebol. Vocês tinham prazer de jogar futebol. Vocês têm que resgatar isso. Porque, no fundo, é isso que vai fazer a gente ser diferente. É resgatar esse prazer, resgatar essa alegria, resgatar o menino dentro de vocês que foi jogar futebol porque amava futebol. Né? Você vai jogar... Vocês sonhavam como crianças, com certeza absoluta, de um dia jogar contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. É fantástico. Então, essas coisas que a gente tenta resgatar dentro do jogador, entendeu? E recentemente você tentou contratar uma grande estrela portuguesa, e aí você falou, acabou fazendo uma comparação que deu uma polêmica, né? Nani, se o Nani viesse, seria maior que o Memphis Depay no Corinthians. Você se surpreendeu com a repercussão ou não? Você continua afirmando isso? Não, a repercussão ela é normal, né? Você está falando de um jogador que está no Corinthians, maior torcida do estado de São Paulo, etc. Não tem como falar diferente, um dos maiores times do Brasil. Mas eu acho que o que eu falei não é nenhuma loucura, né? Você compara, com todo o respeito, eu adoro o Depay, acho que é um baita jogador, inclusive, e mudou o time do Corinthians depois que chegou, né? Mas comparar a carreira do Nani e a carreira do Depay, o próprio Depay vai reconhecer isso. O Nani tem uma carreira incrível, né? Acho que são 700 jogos e 300 gols, se eu não me engano, do Nani. Campeão europeu, campeão mundial, campeão da Champions, 4 Premier League. Poxa,
Fala mais o quê? E é um jogador que também, não que o Memphis não tenha jogado com a seleção holandesa uma Copa do Mundo, mas é um jogador que também tem esse viés de Copa, era ele e o Tem. Cristiano Ronaldo os líderes É ali na isso, seleção é isso. portuguesa. Foi um grande jogador, E né? não deu certo? Não, ele estava para encerrar a carreira, a gente tentou estender a carreira dele por mais 3 meses para ele jogar o Paulistão, e ele preferiu encerrar a carreira de vez, Encerrar? infelizmente. E aí você usou todos os argumentos lusitanos, portugueses, Todos não possíveis. deu Não certo. deu certo. E qual foi a outra grande estrela que vocês procuraram? A gente procurou algumas, Uhum. mas algumas de forma muito Sutil ali. sutil, por exemplo, o Papo Gomes, né, que foi uma que a gente tentou, teve um papo com o Falcão Garcia também que tentamos, mas acabou não andando do jeito que a gente queria. Teve, deixa eu lembrar aqui, acho que foi isso. E no Falcão Garcia foi superficial? Logo de cara ele fechou a porta? Como é que Ele queria foi? um clube que disputasse Libertadores, e aí tem que ser realista, né? É. Infelizmente a gente não disputa Libertadores, então não tinha Ainda, como. né? Ainda. Mas ele é um jogador interessante, né? Acho que chegaria aqui e faria. Ele tem um nome fantástico, né? Né? Teve um momento na vida dele, na carreira dele, que eu acho que ele foi um dos melhores centroavantes do mundo, né? Um período ali que ele realmente arrebentou. Jogador que teve muita lesão, infelizmente. Eu acho que seria uma contratação interessante, mas estava muito fora da realidade. Alexandre Pato, por exemplo, que é um jogador que está aí, que é um grande nome e tal. Poderia ser um jogador alvo da Portuguesa para você atrair um marketing, para você. E não estou falando que ele só é de marketing, é um bom jogador dentro de campo, óbvio, excelente jogador, craque. Mas seria uma possibilidade ou já é algo que melhor não? É que a gente tem uma questão, e a gente, por exemplo, com o Nani, a gente tinha conversado disso um pouquinho mais. O Nani estava fisicamente muito bem mesmo, estava Uhum. voando. Com 38 anos, parecia um menino. E o Falcão, a gente tinha essa dúvida. Foi uma dúvida, por isso que a gente não forçou muito a barra. O jogo do Cauã é muito intenso. E quando eu falo isso, as pessoas não entendem o que eu estou falando, vão perceber no jogo do Palmeiras. É muito intenso. Então, os jogadores que vêm têm que estar preparados para isso. Você não consegue acompanhar. Tem jogador que veio, que a gente contratou, que estavam treinando em outro time, já tinham disputado um jogo, um estadual, um jogo de estadual ou de pré-estadual, sei lá, com o time que estavam, chegaram na Portuguesa, primeiro treino, o cara não acabou o treino. De tanta intensidade que é o negócio. É muita intensidade. Então, você tem que ter jogador com esse nível de pique e de comprometimento. Por isso que eu falo, a gente é muito mais o conjunto do que o nome do jogador. Né? Tem um técnico americano que eu sou fã, que não é de futebol, que é de hockey, chama Herb Brooks, que é um cara incrível, que conseguiu a famosa vitória, medalha olímpica com um time de hockey americano, que era um bando de meninos universitários, que ganharam da poderosa União Soviética, que na época, até hoje, é considerado o maior time de hockey de todos os tempos. E ele fala que o time que eles montavam precisava de jogadores que achavam mais importante o escudo que estava na frente do que o nome que estava atrás. E é um pouco essa a nossa cabeça. É bom isso, né? Então, nem ia te perguntar se vocês vão querer fazer uma oferta para o Rames Rodrigues para tirar ele do Leão do México. Eu acho que você já me deu aqui uma letra de que não encaixa no perfil, Não né? encaixa no perfil. Não encaixa no perfil do que é hoje a Portuguesa. Falando do Canindé, teve o anúncio do adeus ao Canindé, né? Até breve. Até breve, desculpa. Adeus não, pelo amor de Deus. Adeus é o que é hoje, né? Vai ser uma coisa muito moderna. Isso. Mas foi um até breve. Como é que vai ser? A gente vai ter o quê? Estádio raiz melhorado, reformado, ou a gente vai ter uma arena moderna, Uma arena moderna. tipo Europa? Tipo Europa. Como é que é o projeto? Projeto sensacional. Eu acho que vai ser a arena mais moderna do Brasil. Talvez nível MRV, um pouco mais, porque a gente, em função do tempo, né? Claro. A tecnologia avança muito rápido. Então, qualquer coisa que você fizer 2 anos depois já é mais moderno, né? Mas é isso. A gente quer deixar um marco para a cidade de São Paulo, que será uma arena multiuso, cuja principal atividade será o futebol. Mas vamos ter todas as outras atividades que você precisa ter hoje para ter um futebol competitivo, né? Sim. Futebol hoje em dia, infelizmente, não vive só mais de futebol. Eu sei que tem muitos amigos meus que
gostam do futebol raiz. Saudosista ali, né? Aquela Isso, coisa. né? Esse negócio de arena, que horror, tem que chamar estádio. Eu falei, eu sei, mas o futebol Sou não vive contra mais também. disso. Acabou. Acabou. Ficou na história. É isso, ficou na história. Então a gente hoje precisa fazer isso e vamos fazer isso para a cidade de São Paulo. Vai ser uma arena para 30 mil pessoas em dia de jogo e 45 mil pessoas em dia de shows. Uhum. Não vai ter hotel, residência, essas coisas não é que vai ter torre residencial, essas Claro. coisas. É um projeto de futebol e dentro da arena a gente vai fazer o que comporta para que a arena seja atraente fora do dia de jogo, né? Porque as pessoas esquecem que uma arena, se você parar para pensar, você tem que construir uma arena que custa, 500 milhões de reais, e você só vai botar a arena para funcionar no dia de jogo, que é uma vez a cada 15 dias. Ou seja, durante 14 dias ela está vazia, só que você paga. Claro. Então você tem que ter coisa acontecendo durante esses 14 dias para que você possa pagar a arena, né? Sim. É isso. E o tempo de obra, você já tem mais ou menos, e o custo é 500 milhões. Alguma coisa perto de 500 milhões, aí a questão toda é liberação de prefeitura, aprovação de projeto que vai ser ao longo desse ano, e aí você tem mais ou menos, são 24 meses, né, A ideia, se tudo der certo, tudo funcionar direitinho, é o Paulista de 2028 acontecer na arena, é isso. Paulista de 2028, então são 2 quase anos e meio, quase 3 anos. quase 3 anos. É E isso. o trator que tem lá dentro, vai A tirar ou gente vai não? ter que tirar, Vai tirar. Bom, para quem não sabe o que eu estou falando aqui, é uma lenda que tem no Canindé, que foi construído o estádio do Canindé e esqueceram o trator no meio do campo. E aí tiveram que abrir um buraco e enterrar o trator. É Então isso. vocês vão A desenterrar gente vai desenterrar o trator. Já sabemos onde ele está. Ah, já Já detectaram? É detectamos. grande o trator? É grande, mas a gente vai tirar. Então vai ter um evento, uma Vai ter um transmissão evento ao vivo. Podemos transmitir aqui no UOL, então? Pode, para a gente tirar o trator do Canindé. Tudo é business, né? Claro. Tem que pagar esse investimento de Isso aí. 500 milhões. Eu estou falando aqui com o Alex Bourgeois, que me disse aqui na abertura 15 anos de futebol. E, obviamente, você não chega de paraquedas na Portuguesa. Você já tem uma experiência. E eu me lembro muito de você chegar no São Paulo com esse cargo de CEO, que hoje é natural no futebol, mas na época causou um impacto. 10 anos atrás. 10 anos atrás, na gestão do Carlos Miguel Aidar. Exato. O que não deu certo lá no São Paulo? Política de clube. É tão simples quanto isso. Eu digo que... Eu sempre falo que quando eu estava na Teisa, Santos, né? Que foi antes disso, na Teisa eu conheci o mundo dos empresários de futebol. Uhum. A minha entrada no futebol é através dos empresários de futebol. No São Paulo, eu descubro como é que é política de futebol, né? E são duas escolas. E a política de futebol, infelizmente, eu fui moído pela política do São Paulo. É isso que aconteceu. Você não conseguia trabalhar? Eu não acho que nem que não conseguia trabalhar. Eu acho que não tinha interesse em fazer a coisa dar certo. Eu era visto, né, como os olhos do Abílio Diniz, porque eu fui colocado lá pelo Abílio, eu trabalhava para o Abílio na época. Sim. E aí ninguém queria que isso desse certo, né? Porque a política do clube queria manter o clube na mão dos conselheiros. O que eu, assim, não é que eu acho errado. Sim. É o direito deles. No fundo, eles são os donos do clube, né? Então eles tomam as decisões, Eles tomam as votam lá e decisões, tal. né? E eu, talvez, pensando agora, né, com 10 anos depois, talvez se tivesse sido mais claro que não ia acontecer mesmo, não teria ido, né? Seria mais fácil. Claro, É isso. Mas alguma coisa que você fez lá, você se arrepende e fala, putz, eu não deveria ter feito isso, aquilo. Não, porque eu não tenho como me arrepender, porque eu trabalhava para o Abílio. Então, as coisas que eu Uhum. fazia é porque o Abílio pedia para eu fazer. E eu trabalhava para ele. Então, não tinha como falar não para ele. Eu podia ter ido embora Sim, e não trabalhar para ninguém. sim. Mas eu queria essa experiência, né? Mesmo ter sido uma experiência... Eu acho que toda experiência é válida, independentemente do resultado. E para mim foi uma experiência muito válida. Foi quanto tempo de... Foi rápido, né? Foi nas 2 passagens, foi tudo dentro do mesmo ano. Eu não sei exatamente quanto foi no total. Porque mas foi... você sai e depois volta, né? Eu saio, volto e sou demitido de novo. É pelo Leco, né? Porque aí troca a gestão, porque isso. sai o O Carlos Aidar sai, aí entra o Leco, aí o Leco me chama de volta e me manda embora de volta. Mas chamou para mandar embora de volta? Chamou para mandar embora de volta. Aí entra aquela coisa do poder, é isso? É questão política, né? Política, Tudo bem, faz parte. Mas eu aprendi com isso, é bom. Não, e aquela época, a política do São Paulo, ela é uma política
conturbada, sempre foi muito conturbada, né. E quando você estava lá naquele momento, você sentia que aquilo ia acabar do jeito que acabou? Com um presidente saindo empichado, com o Ataíde Guerreiro, que saiu depois de ter agredido, hã, cara, estava muito pegando fogo a política do São Paulo. Você viu aquilo de perto? Você sentia que ia acabar daquele jeito? Eu acho que eu estive talvez, não sei se os são paulinos que estão lá, né, e eu tenho muitos amigos lá, tá no conselho, etcétera, não tenho nenhum problema com ninguém lá, muito pelo contrário, que seja pelo o Júlio Casares, o Pop Outen, que é presidente do conselho Uhum. liberativo, vários outros conselheiros, não tenho problema nenhum com ninguém, mas eu acho que foi um dos momentos mais conturbados do São Paulo nos últimos 10, 15 anos, talvez, É. né, foi um momento muito difícil, né, e eu estava no meio desse turbilhão todo e as coisas estavam muito desarrumadas, né. Você percebia que, puxa, não estava legal, alguma coisa ia acontecer. E eu me lembro que nessa gestão teve a chegada do Osório, né, do Juan Sim, Carlos Osório, sim, que era uma novidade, grande né. Osório. Você participou dessa Participei. chegada dele, como O é que Osório é foi? um grande cara, uma pessoa muito diferente do ponto de vista de pensamento, de como ele vê futebol. Eu conversei muito com ele na época, um cara realmente muito diferente. Teve curtas passagens aqui no Brasil, né, não deu teve algumas É, dificuldades, mas um grande ser humano, sem a menor dúvida. e um cara que chegou também foi embora, porque foi para uma seleção. É, pois é, Então o São pois Paulo é. foi mesmo com aquela loucura toda, Ele o conseguiu São Paulo foi bom foi bom bom para ele, bom para sim. ele, né. Só não foi bom para São Paulo É, depois, né, pois é. que aí é difícil, né, ter tomada de decisão, né. Aí acho que entra muito a questão da gestão que a gente estava falando. Você tem um modelo de um cara moderno, que joga para frente, que já embute isso no trabalho, já os jogadores já estão acostumados, aí de repente vem o Doriva, Muda tudo. o cara que é jovem e E tal, não aí? tinha experiência, É. é erro de gestão, não é? Não sei se é erro de gestão, eu diria que os clubes associativos funcionam assim, porque eles funcionam muito como uma caixa de ressonância da torcida. Esse é o problema. Eles não são guiados por gestão, eles são guiados pela torcida. Se a torcida está feliz, está tudo certo. Se a torcida não está feliz, eu preciso fazer alguma coisa. E geralmente estoura para o técnico, né? Né, Ou estoura numa guerra de contratação. Você não sabe nem se vai dar certo, mas tanto faz. A torcida vai ficar feliz, então está tudo certo. claro. Eu resisti muito aqui, na Portuguesa com isso, né, eu tinha pedidos diários da torcida da Portuguesa para trazer nome, 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 nome. Aí eu falava: "Cara, eu não quero nome, eu quero alguém que vai ser efetivo. Não Sim, precisa trazer um grande nome só pelo grande nome, né. Senão eu vou buscar o Pepe, né, que foi um grande nome, né, sim, campeão mundial, claro. até tá meio velho, mas é um grande nome. Então, essas coisas que eu acho que acaba eu entendo o torcedor, Sim, está no direito dele. Mas eu preciso entregar resultado em campo. Preciso ter um time eficiente, um time que responde aos estímulos do Cauã, que é um estímulo diferente. Eu preciso de jogadores que vão entender o que ele vai apresentar, porque não é tão simples. Criar esse grupo, criar a cultura do grupo, que é o que a gente tenta criar desde que a gente chegou na Portuguesa. Então não é a cultura da estrela, é a cultura do grupo. O sim, grupo está fechado. Para a gente é mais importante, eu acredito que o grupo vence qualquer time. sim. Estrelas não. Não é sobre talento, é sobre trabalho. É. E o futebol é coletivo, É coletivo. é É coletivo. isso. Se a gente estivesse jogando tênis, a gente chamaria o João Fonseca aí para Tá que arrebentando, está né. arrebentando, né, para vir representar a Portuguesa. Mas não é tênis, É. não adianta. É. E eu fico com a sensação de ouvindo, assim, e as histórias que eu sei do São Paulo, é que eu acho que tudo que você passou ali é meio que um case para você não fazer lá na Portuguesa, agora que você tem a SAF. Aquilo ali é uma experiência que você leva, tipo assim, de manual de como não fazer. É, sabe que não é? Não? Não, sabe por quê? A particularidade de uma associação eu não tenho hoje, porque eu não estou na associação portuguesa. Uhum. Eu vivi isso durante o processo de negociação com a Portuguesa. Aí eu estava direto de volta ao São Paulo, né? As brigas políticas, os feudos, etc., né? Quem manda mais que quem. Isso aí durante o processo todo, isso foi verdade. Mas uma vez que a SAF começa, acabou, a gente é uma empresa. Hoje a Sim, realidade de empresa não tem essa. Ou você cumpre o que você tem que cumprir em termos de objetivo e de resultado, ou acabou, não tem cabide de emprego, não tem
jeitinho, não tem um amigo de fulano. É pura competência. Se é bom, você vai ficar. Não Como tem toma lá da cá. Não tem, não tem. Como em qualquer empresa. Sim, Não tem no UOL, não tem. É isso, são empresas, né? O que vale aqui é resultado. claro. E é isso. Então É. não tem muita essa experiência. Para mim foi uma experiência fantástica o São Paulo. Eu só tenho, por mais que passei por momentos difíceis, para mim as lembranças são super positivas. Porque é um aprendizado, eu aprendi muita coisa lá. Fiz alguns grandes amigos e tá tudo certo. É. Não tem problema nenhum. Contato com a Aidar você não tem mais, nem com a Taíde, com quem era da tua gestão ali? O Júlio, Com, né? com o Que o Júlio. Júlio que estava lá. Era do marketing, o Júlio, né? O Júlio que era... ele não era do marketing, na verdade, ele lá, ele era... Eu não lembro agora direito o que ele era lá, faz muito tempo, mas ele era diretor de alguma coisa, não sei se era de relação... Relações Interna- institucionais, eu talvez? não lembro, mas eu lembro que o Júlio, o Olten, né, que também era da diretoria do Aidar, o Blum, que na época estava no conselho, mas também, enfim, algumas pessoas com quem eu fiz amizade. O Aidar, eu nunca mais vi ele, porque ele não está mais no futebol, né? Acho que hoje ele está só advogando, então nunca mais tive... O Ataíde nunca tive relação com ele, então não tem por que ter depois, também não sei onde ele está. O que mais você perguntou? Os dois, né, que estavam... Os dois, os dois que eram os fortes ali Não. da gestão, né? E você tem uma experiência também na França, né? Na França... Aliás, o seu sobrenome é Bourgeois, Bom, eu nasci na França, Você eu cresci nasceu na na Fran- França. Eu Cê- vim para o Brasil com 30 anos de idade. com 30 anos de idade? Com 30 anos? É. Mas você já falava português, não? Pô, você então aprendeu assim de maneira... Na raça. na raça. Pô, ele não tem sotaque nenhum hoje. Poxa, obrigado. Então, Não, tem um pouco, sim, dá para perceber. Mas, eu tive experiência fora do Brasil, né? Tive experiência com Milionários na Colômbia, com o Padova na Itália, com o Lance na França. Eu fiz benchmark em vários clubes na Europa, então passei tempo em alguns clubes também para estudar um pouco como funcionava. Mas essas experiências que eu tive foram experiências de trabalho, né? Sim. Muito diferente. É outro mundo, outra cultura. É outro esporte. Outro esporte. É outro esporte. A gente brinca, mas é É outro verdade, né? esporte. É impressionante. Quando você vê como são tomadas decisões de contratação, por exemplo. Sabe quando você vê aqueles filmes de NFL, quando tem o tal do draft? E sabe aqueles filmes que você vê, filmes sobre futebol americano, tem o Sim. draft, e os caras estão reunindo no tal do war room lá, fulano, ciclano não, tudo analisado, com fisiologista. Futebol na Europa é assim. Né? Nos grandes clubes é assim. Não é tipo assim, vem cá, o conselheiro me indicou aqui porque ele Imagina, gosta. Não existe. Isso Não não existe. Não existe. Isso é bom você trazer, né? É. Trazer e criar uma cultura dentro de um clube tão tradicional como a Lusa, né? O que a gente está fazendo é isso, assim, uma vez que você cria o DNA do clube, que é o jogo vai ser esse pro resto da vida. O dia que o Cauã sair, vai vir um cara Com o mesmo perfil. com o mesmo perfil. É isso. Então, todo mundo vai saber como é que a Portuguesa joga, quais são os jogadores que vão... A torcida vai começar a se acostumar com isso. Sim. Então vai saber, não, esse aqui não vai, esquece, não precisa nem pedir que não vem. E aí vai começar a vir jogadores que se encaixam com isso, e o processo de decisão é esse, tem processo. Sim, isso é importante. Tem processo, entendeu? E todos os jogadores passaram pelo processo. Qual foi o processo? Análise de dados científicas do jogador. Análise comportamental do jogador. Passa depois pelo crivo da comissão técnica, análise de vídeo, etc. Aprovação, negociação com o empresário, negociação com o clube e assinatura de contrato. Todos. Processo. Processo. É um beabá ali. Nenhum fez assim, o técnico pediu, já foi direto para assinatura. Não. O técnico pediu? Pode pedir. Vai para o início. Se o início barrar, não volta. Esquece. É isso. São várias luzes verdes que tem que acontecer no processo. Até o cara chegar e vestir isso. a camisa. Eu fico com a sensação de que o Diniz, Fernando Diniz, é um técnico que encaixa com essa filosofia de vocês de trabalho. Ou estou errado? Engraçado, né? O futebol do Diniz é um futebol de associação. Ele se aproxima um pouco mais... Ele é um estilo diferente, tá? Inclusive, para quem não sabe, ele é um dos poucos, para não dizer o único técnico na Europa, que é analisado pelos europeus. Ah, é? Porque eles consideram o que ele faz tão diferente que eles analisam o trabalho dele. Acham diferente o que ele está fazendo, que quase ninguém faz, né? Sim. E o Diniz é um cara que eu vi em vários clubes na Europa estudando o modelo dele. É interessante. Quais clubes?
Há clubes na França, clube na Europa, assim, quando você vai Sim. sabe, reunião tipo, uns fóruns que eu ia sobre modelo de jogo, onde tinha muita gente de análise de dados, etc. Todos me perguntavam, pô, você tá vindo do Brasil, Uhum. jogo do Diniz, etc. Então é falado, né? Que é um jogo associativo. Ele é um híbrido, né? Ele se aproxima mais. Ele não é o jogo de posição do Guardiola, ele é um Sim. jogo de associação, mas ele não tem a velocidade e a verticalidade do jogo do Cauã. Né? O Cauã é um jogo muito vertical e muito intenso, né? Que é mais o Klopp, tem alguns outros técnicos na Europa que praticam esse futebol, que é um pouco diferente. Diniz é mais associativo, Sim. ele é menos isso que a gente quer, né? Tem alguns técnicos no Brasil que fazem isso, né? Mas são poucos. Igual o Cauã, não tem muitos, não. Você tem um Clopinho, então, lá. Eu tenho um Clopinho. Eu acho que eu tenho um É. Clopinho, sim. Ele é isso mesmo. Ele é esse futebol heavy metal, ele é o futebol de verticalidade, de bloco alto, assim, é isso. Quando você vê o jogo do Klopp, ou do que tá lá agora, né, como é que chama lá? O Arne Slot, né, que tá hoje no Sim. Liverpool, porque é mesmo estilo de jogo, né? Tudo bem, cada um põe a sua semente, Sim. a sua Um pimenta, temperinho o ali. temperinho dele. Mas é um estilo muito vertical, quer dizer, em poucos toques de bola você chega na frente do gol. E você está sempre querendo perigo, né? O jogo do Diniz é um jogo onde ele prepara mais a chegada para frente do gol, Sim. né? É um pouco diferente. Então a gente gosta mais desse porque eu lembro, e você vai lembrar, poxa, você lembra daquele jogo da seleção de 82, os caras com 3, 4 toques de bola estavam na frente do gol. Puta, era coisa linda É aquilo. isso, mas isso para mim é a essência do futebol brasileiro. É. Com a diferença de ser mais intenso. É isso, porque Mudou o mudou futebol. o O futebol. físico dos caras mudou e Isso, é tal. isso. Você não via um bloco alto da seleção brasileira naquela Não. época lá. Você não imagina o Sócrates, né? Bloco alto. Abafando, né? Não tinha nem Falcão. físico para isso. É outro Não. tipo de futebol. Mas era vertical, né? Hoje o que eu acho que você tem é a verticalidade com a intensidade, né? É. A ocupação de espaço de forma muito de realmente encurralar o outro, né? Tem um jogo emblemático que eu acho que é o jogo do ano passado contra o Cruzeiro, do América de Minas, e que você assiste os 20 primeiros minutos e o Cruzeiro não consegue encontrar solução para sair do goleiro. É muito ali. É impressionante, o goleiro tá com a bola, ele toca para um, a bola volta para ele, ele toca para outra, bola, ele não sabe o que fazer. E os caras ali abafando, chutão para frente, balão, pufa, a bola volta. Chutão, a bola volta. Então é muito emblemático da assinatura do Cauã, né? Que é, cara, você não vai conseguir jogar. É. E dessa maneira, eu vou embora aqui no Zona Mista e já assim esperando esse Campeonato Paulista para ver a Portuguesa e acompanhar a Portuguesa ao longo da temporada, porque acho que a gente vai ouvir muito falar da Portuguesa depois dessa SAF, desse trabalho todo que está sendo desenvolvido e que a gente pôde esmiuçar aqui no Zona Mista, né, Sim, se Deus quiser, sim. Vamos ouvir Alex? muito falar da Portuguesa, sim. Não, e eu quero você mais vezes aqui a cada conquista e Será um tal. prazer. Portas abertas no Zona Mista para você. Bojoá, Obrigado, obrigado. muito Prazer te obrigado. rever, né? Prazer meu. Que a gente volta a se ver depois Sim, depois daquelas de 10 coberturas anos. intensas de São Isso, de Paulo, São Paulo, é mas agora verdade. esperamos com muita calmaria, né? Sim, com Obrigado certeza. mesmo. E boa sorte para a Obrigado. Portuguesa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Conversamos aqui com Alex Bourgeois, que está à frente da SAF Portuguesa e, ó, muito promissor tudo que vai acontecer com a Portuguesa, ainda bem, porque é um time que eu tenho um carinho muito especial e eu vou ficar de olho nos jogos da Portuguesa nesse Campeonato Paulista. A gente volta na semana que vem com o Zona Mista, com mais um grande entrevistado, como a gente teve nessa semana. Valeu!